quanto que a nossa carteira está nos remunerando acima da taxa livre de risco, que é aquela que eu colocaria meu dinheiro e não teria dor de cabeça nenhuma, né? A taxa livre de risco, por nível de volatilidade. Perfeito? Então, o que a diversificação faz? Ela melhora esse índice Sharpe. Bom, pessoal, a gente vai começar mais uma trilha de vídeos, tá? O tema dessa vez vai ser diversificação de investimentos. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou explicar para vocês o que é diversificação, por que diversificar, quais os tipos de diversificação que a gente tem à nossa disposição e o que muda na prática, né? Que a gente vai ver que é a otimização do índice Sharpe, que a gente também vai falar nesse vídeo, tá? Os vídeos a seguir, eu fiz um estudo utilizando a plataforma Com Dinheiro, tá? A gente teve acesso a uma série histórica de 8 anos para trás, fazendo diferentes composições de carteira, né? A gente vai adicionando ativo por ativo nessa carteira. Então, eu comecei primeiro fazendo um comparativo do índice Bovespa, né? Que é uma gestão passiva, com uma gestão ativa, que no nosso caso a gente usou o Real Investor, que é um fundo que eu gosto bastante, do César Paiva. O próximo vídeo a gente pega essa gestão ativa e adiciona um índice internacional, que é S&P 500, dolarizado. Depois a gente adiciona ouro, depois ativos imobiliários, que seria o iFix. E por último a gente adiciona a nossa armadura digital, que é a Bitcoin, tá? E cada um desses estudos a gente tenta otimizar o índice Sharpe, que a gente já vai falar sobre ele, tá? O último vídeo dessa série que eu fiz, a gente, né, depois de todos esses vídeos analisando essa composição de carteira, a gente vai chegar num índice Sharpe otimizado, vai utilizar essa parte como uma carteira de renda variável e a gente começa nesse último vídeo a estressar a quantidade de renda variável pós-fixada que a gente vai botar nessa carteira. Para quê? Para suprimir a volatilidade. Porque essa carteira de renda variável, apesar de ela ter um índice Sharpe otimizado, como eu falei para vocês, a gente não limitou o quanto de volatilidade a gente estaria disposto, a gente aguentaria, né? Que é a oscilação, que é a nossa medida padrão de risco, apesar de ter alguns autores que têm algumas críticas a respeito disso. Mas vamos utilizar isso como risco padrão, sendo a oscilação, que é a volatilidade, que nada mais é do que o desvio padrão, né, da carteira. Então, resumindo, primeiro a gente vai falar aí sobre a diversificação como um todo, depois a gente vai fazer as composições de carteira e por último a gente faz essa supressão de volatilidade adicionando renda fixa, perfeito? Então o que acontece? Por que é a diversificação, né? A diversificação nada mais é do que a gente ter outros ativos, né? Não ter um único ativo, né? Aquela velha máxima de não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? E a gente tem, então assim, de preferência que esses ativos eles sejam descorrelacionados ou tenham correlações negativas, né? Então quando um ativo estiver caindo, o outro ativo se mantém estável ou vai estar subindo. É meio como se cada ativo fizesse a retaguarda, protegesse o outro ativo da carteira, né? A gente tem basicamente três tipos de diversificação, tá? O primeiro deles, ele é bem simples, né? A gente tem, por exemplo, uma diversificação entre ativos. Então eu vou ter um pouco de ação, eu vou ter um pouco de fundo imobiliário, um pouco de renda fixa, um pouco de COI, né? Enfim, diferentes classes de ativo, entre ativos. O segundo tipo é intra-ativos, tá? O segundo tipo de diversificação que a gente tem é o intra-ativos, que é, inclusive, eu acho que esse gráfico aqui ele é bem famoso. Deixa eu colocar aqui, ó. Que é o gráfico de diversificação de ativos. Imagens. Isso aqui. Deixa eu ver se eu pego. Então o que acontece? A gente tem esse gráfico aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Esse gráfico aqui, ele traz que isso aqui seria o risco, né, do portfólio, que seria a oscilação, e aqui o número de ativos, né, o número de ações que a gente coloca na carteira. Então, como a gente está falando agora da diversificação intra-ativos, a gente está falando desse gráfico. E é mais ou menos assim, né, com um ativo, imagine que a gente tivesse na carteira apenas Petrobras.
né? O nosso risco está 100% concentrado numa empresa e num setor. Aí depois eu adicionasse um segundo ativo, que seria uma outra empresa de petróleo, digamos a PRIO, né? PetroRio. Então eu tenho agora o meu risco diluído entre duas empresas, mas agora eu ainda continuo concentrado num único setor. Aí depois eu começo a adicionar mais um ativo, um banco, né? Um Itaú, depois um Bradesco, depois eu começo a adicionar uma empresa de varejo, uma Via Varejo, uma Magalu. E eu começo a fazer vários ativos, né, de empresa, com empresas diferentes e setores diferentes. Basicamente, o que diz a teoria aqui é que mais ou menos a gente consegue uma diversificação, né? Cada ativo que a gente vai adicionando, a gente vai diminuindo o risco da nossa carteira até mais ou menos 15 ativos. Por que 15 ativos? Porque a partir de 15 ativos a gente vai ver, como a gente pode ver aqui, aí o ganho que a gente vai ter, né, a diminuição de risco, ela é muito pequena para cada ativo que a gente adicione na carteira, tá? Essa parte aqui, que a gente vê essa primeira aqui, ele é o risco diversificável, que é isso que eu estou falando. A gente vai colocando outros ativos e a gente vai diminuindo o risco da carteira. Só que isso tem um limite. E esse limite, ele começa quando a gente entra no risco não diversificável. O que eu quero dizer com isso? Imagina que a gente colocou 15 empresas diferentes nessa carteira, 15 ações diferentes, de setores diferentes, e aí vem um Covid. O Covid, ele acaba prejudicando a economia como um todo, né? Todas as ações de todos os setores acabavam caindo. Então a gente consegue uma parte com o risco diversificável, a gente consegue diversificando, né? Até aí um limite vai de 15 ações, mais ou menos, 15 a 20 papéis na carteira. E o risco não diversificável, que é o sistemático, aí é só fazendo hedge de posição, que é o quê? Fazendo uma venda descoberta de BOVA11, ou vendendo contratos futuros de índice futuro, ou comprando opções de venda, né, fora do dinheiro, ou ter uma parte do portfólio dolarizado, enfim, aí são as estratégias de proteção de carteira, perfeito? Então, primeiro, entre ativos, essa segunda foi intrativos, e uma terceira diversificação que a gente tem é a diversificação internacional. E aí existem 3 tipos de diversificação internacional, tá? Que eu divido, na verdade eu divido essa diversificação internacional em 3 subgrupos. A primeira é o que eu considero uma diversificação internacional fraca ou inexistente. É quando você não tem nenhum ativo com exposição cambial, né, dolarizados, e muito menos você fez qualquer remessa de recursos para fora do país. Então seus ativos estão concentrados em Brasil, por exemplo, e na sua carteira, apesar de ela ter diferentes classes de ativo, né, tipo renda fixa, fundos imobiliários, ações, você não tem nada dolarizado, né, exposto a, por exemplo, uma alta do dólar, perfeito? A segunda é uma média. Então o que é a média? Você continua com seus recursos aqui no Brasil, você não faz nenhuma remessa de recursos para o exterior, mas nessa sua diversificação aqui, você tem ativos dolarizados que se beneficiem da alta do dólar, né? Qual que é o problema dessa diversificação? Que se num cenário extremo haja qualquer tipo de controle de capitais, apesar dos seus ativos valorizarem, porque eles estão dolarizados, né, você pode não conseguir mexer transacionar esses recursos, tá? E a terceira, que eu considero uma diversificação internacional forte, é quando você faz uma remessa de recursos para fora do país e acaba, além de dolarizar os seus recursos e diversificar a sua carteira, você sai de risco Brasil, né? Qualquer controle que venha a ter no Brasil, controle de capitais que venha a ter no Brasil, seus recursos estão fora do país, tá? Então tem a fraca, a média e a forte. E para a gente encerrar esse primeiro vídeo, eu gostaria de falar sobre o índice Sharpe. Tá? Quem que é o índice Sharpe? Basicamente, ele quantifica a relação de risco-retorno, né? Então, como é que é calculado o índice Sharpe? Você pega a rentabilidade da sua carteira e subtrai ela da nossa taxa livre de risco, que no nosso caso é a Selic, e divide isso aí pela volatilidade da carteira, certo? Então, basicamente, o que esse índice nos diz é quanto que a nossa carteira está nos remunerando acima da taxa livre de risco, que é aquela que eu colocaria meu dinheiro e não teria dor de cabeça nenhuma, né? A taxa livre de risco, por nível de volatilidade, perfeito? Então, o que a diversificação faz? Ela melhora esse índice Sharpe, por isso que eu estou falando do índice Sharpe, ela melhora o índice Sharpe. Então, uma carteira mais diversificada, ou ela vai entregar mais rentabilidade para o mesmo nível de volatilidade, que é a oscilação,
ou ela vai entregar a mesma rentabilidade para um nível de risco menor, um nível de volatilidade menor, menos oscilação. Então, recapitulando, pessoal, a gente falou do porquê diversificar, né? Os 3 tipos de diversificação que a gente tem, entre ativos, intrativos e internacional. Internacional a gente dividiu em 3, fraca, média e forte. E por último agora a gente falou sobre o índice Sharpe, que é justamente a relação de risco-retorno, a gente quantificar a relação de risco-retorno. E é isso que uma carteira diversificada otimiza, né? Esse índice Sharpe, tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu peço para que se inscreva no canal, deixe qualquer dúvida que você tenha, deixe nos comentários e a gente segue nos próximos vídeos aí.